Deus abençoe o seu domingo, que Deus te cubra, te proteja, te abençoe de forma gloriosa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre obediência. Então, vamos conectar, vamos compartilhar aqui também algo muito importante. Então, convido você a abrir o seu coração, a literalmente você se entregar para o Senhor. Nós vamos falar sobre Salmos 19, do versículo 7 ao 14. Vamos falar sobre obediência a Deus, a palavra, amém? Vamos lá então, ó. Obediência. Vocês estão chegando aí? Encaminhe a live. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão chegando aí? Pronto. Anotado aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu encaminhar a live aqui pro pessoal. Vamos lá. Vamos encaminhar aqui. Então, vamos indo. Pronto. Enviando aqui. Gente, vamos lá. Vocês estão chegando na live aí. Vamos curtindo, vamos compartilhando, tá? Só um minutinho aqui, só ajustando algumas coisas. Bom, vamos lá. Quero falar um pouquinho sobre Salmos 19 aqui. Deixa eu abaixar um pouco o fundo musical. Bom, vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui, vamos fazer uma oração aqui. Vamos se conectar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento e que possamos aprender com a Tua palavra tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, que o Senhor fale agora. Deus, nós te glorificamos, te exaltamos por tudo que Tu és e nós queremos ouvir, obedecer e te honrar. E que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Salmos 19. Gente, vocês estão chegando à live? Compartilhe a live. Deixa eu até colocar aqui, ó. Compartilhe a live. Vamos lá. Envie para o seu irmão, para o seu amigo. Deixa eu colocar aqui, ó. Compartilhe a live. Pronto, deixa eu fixar comentário. Pronto, compartilhei aqui também, certo? Vamos lá, gente. Salmos 19, nós vamos fazer a leitura por versos, tá? E eu quero ir explicando aos poucos aqui, então não vou fazer a leitura inteira, então eu vou lendo e explicando, né? Trazendo a revelação também do Senhor, não é somente explicar, mas trazer uma revelação aqui. Então, Salmos 19, o verso 7. Olha, eu vou pegar pela Nova Bíblia Viva em português, tá? Eu achei essa tradução aqui, ela é bem diferente, eu gostei e eu achei ela bem mais explicativa para o contexto dessa mensagem, tá bom? Então, vamos lá, obediência. Então a live de hoje, o tema é obediência. O verso 7 fala assim, ó, Salmos 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Olha isso. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. O que essa lei do Senhor é perfeita? Deus, ele não falha. Salmos está no Velho Testamento. O Velho Testamento não era o tempo da graça, era o tempo da lei. Então, por isso que fala, a lei do Senhor é perfeita. Toda a lei do homem é baseada na lei de Deus. E Deus pré-estabeleceu na palavra muito contexto de valores, princípios, ensinamentos, e tudo que ele foi colocando ali foi feito perfeitamente para nós. Ou seja, então não há erro, entende? Deus nunca errou, então não seria agora que ele falharia. Então, a lei do Senhor é perfeita. O que acontece?
ela devolve à nossa alma as forças perdidas. O que é isso? Como a lei do Senhor é perfeita, e quem obedece essa lei, o que acontece quem obedece essa lei? A nossa alma, muitas vezes, o que é a alma? Os sentimentos, as emoções, onde fica isso dentro da gente. Muitas vezes nós passamos por tantos problemas que nós ficamos, entre aspas, aqui, né, carregados. Por isso que Jesus vem e fala assim, ó, vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então o que é isso? Quando nós começamos a obedecer a Deus, a palavra de Deus, quando nós começamos a obedecer a Deus, a palavra, a sua vontade, que são as suas ordens, as suas ordenanças para nós, ele começa a trazer essas forças que nós estamos perdendo, ele começa a devolver. E aí ele continua falando assim, ó, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ela dá sabedoria que a gente estiver disposto a aprender. O que é essa revelação da vontade de Deus? Gente, tem muitas pessoas que não vivem na vontade de Deus, não vivem na vontade de Deus. Então se você vive na vontade de Deus, você é privilegiado, porque a Bíblia fala assim, ó, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem aceita a chamada. Então o primeiro estágio é, eu fui chamado, e o segundo estágio é, eu fui escolhido. Agora, para eu ser escolhido, o que acontece? Eu preciso aceitar a revelação. A revelação, primeiramente, da palavra de Deus. Aceitar quem o Senhor é, aceitar o Senhor Jesus, logicamente, que é Ele quem nos aceita no reino dele, mas é uma força de expressão que a gente aprendeu isso dentro da igreja. Aceitar a Jesus, aceitarmos Jesus. Ok? Então, eu quero que hoje você fique atento, porque essa revelação, vou até grifar aqui, ó, da vontade de Deus é para poucos. É para poucas pessoas que Deus se revela. O Senhor diz assim, então eu serei deixado, achado por vós. O que é isso daqui? Deus, ele anda, como que eu posso dizer assim? A Bíblia fala sobre os mistérios de Deus. E para nós descobrirmos os mistérios de Deus, ele tem que permitir ser achado. Então o que é isso daqui? É intimidade. E quando nós começamos a buscar uma intimidade, o Senhor traz essa revelação para o nosso coração. E eu falo isso e me arrepia. A revelação da vontade de Deus é tão maravilhoso quando você entende, você ouve primeiro, né, a voz de Deus, e você entende o que Ele quer para você, e Ele se revela, e Ele fala assim, filho, eu te coloquei nessa terra para fazer isso, eu te coloquei nessa terra para você ser isso, eu te coloquei nessa terra para você ter isso, e com isso daí você vai fazer a minha vontade. E aí eu quero colocar algo hoje, quando eu orava aqui pela manhã, veio isso no meu coração. A Bíblia fala que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Então, nós como seres humanos, nós já não somos nada. Mas sem Deus, então o que nós somos? Entende isso? A Bíblia fala que a vida é um sopro. E o que seria de nós sem a presença de Deus? Como que é um ser humano sem a presença de Deus? Começa a manifestar todas as raízes do mal. E não estou falando só da maldade, estou falando dos vícios emocionais, de muitas coisas que nos levam a pecar. Então, quando eu começo a ouvir o que Deus tem para a minha vida, eu começo a ficar mais atento, eu fico mais humilde. Eu quero que Deus se revele para mim. E quando Deus se revela para mim, eu começo a aprender. E então ele começa a falar aqui, ó, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem está disposto a aprender. Então, se você quer realmente estar no centro da vontade de Deus, você precisa estar disposto a aprender. Parece clichê que eu estou falando, mas tem muita gente que não está disposto a aprender. Tem muita gente que parou de aprender, tem muita gente que parou no tempo. E não estou falando só com a vida, com cursos, etc e tal. Estou falando que tem muitas pessoas que não querem aprender. Tem pessoas que preferem viver na ignorância. E aí a Bíblia vem e fala assim, o tempo da ignorância, Deus perdoa. Mas o tempo da sua consciência, aí se torna pecado. Ou o que é isso daqui? Já nós vamos falar no verso 13 e 14, tá? Bom, já vamos lá no 13 e 14, depois eu volto no 8 ali. Ó. No 13 ele fala assim, ó, livre-me também, 12. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Olha que profundo isso. Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Olha lá, olha isso aqui.
aquilo que está no nosso interior. Somente nós e Deus sabemos. E tem muitas ações que nós cometemos e erramos que nós não temos nem consciência disso. E aí o salmista vem e fala: Senhor, perdoe meus pecados ocultos. Perdoe tudo aquilo que está no meu interior. Aí no verso 13 ele fala assim: livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Olha isso. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Então vamos lá, pecados interiores, pecados ocultos, pecados voluntários, olha a enxurrada de pecado, vamos lá, e grandes pecados. Então assim, qual que é a grande chave aqui? É antecipar. Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou assim: Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é isso? Então nós temos que fugir do pecado. Nós só conseguimos vencer o pecado com Jesus. Se tirar Jesus, ninguém vence o pecado. Porque em Mateus 1,21 a Bíblia fala assim, que ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. Então Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que arranca, tira o pecado do mundo. Então não tem como você ser liberto de pecado, sair do pecado, se você não tiver Cristo. Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele trouxe o quê? Ele trouxe a remissão de pecado. Então não existe outra forma. Mas, ok, o que acontece depois que você peca? Existe uma consequência disso, né? Então, aqui ele fala, assim ficarei livre da culpa. Então anote isso daí. E eu quero que você comente aí na live. A culpa é a consequência do pecado. Anotou isso? A culpa é a consequência do pecado. Muitas pessoas falam assim: eu não sei se eu estou pecando, eu não sei. Então, a culpa, o sentimento de culpa. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Então, o Senhor se revela para nós. E cá para nós, todos nós pecamos. Mas aí existe o quê? Existe aqui pecados interiores, no nosso interior, pecados ocultos, pecados voluntários, né? E grandes pecados. Normalmente as pessoas só conseguem enxergar os grandes pecados, né? Que são aqueles pecados que, por exemplo, são estrondosos. Isso é o que a Bíblia fala. Agora, o pecado que a gente comete todos os dias que a gente não percebe, a gente está pecando. Então ele está aí no piloto automático, talvez. Então nós precisamos às vezes parar um pouquinho, dobrar o joelho e fazer igual o salmista: Senhor, por favor, é uma petição mesmo, é algo que você clama por ele. Senhor, por favor, perdoe os meus pecados. E Deus vai te perdoar. Então eu quero trazer isso para você, que Deus é o único que pode perdoar os seus pecados. E ele fala assim, no versículo 14, desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha, meu libertador. Somente Deus e você conhecem os seus pensamentos íntimos. Então o que é isso? A palavra quando sai na boca é porque teve algo antes. Esse algo antes o que é? Pensamentos íntimos. E isso a gente chama de intenção. Então nós temos que parar um pouquinho e falar assim: qual que é a minha intenção para isso? Por exemplo, você quer ver que é algo bonito? É assim, quando eu vou sair, eu me arrumo. Eu não me arrumo com a intenção de me mostrar para os outros. Eu arrumo com a intenção de ficar bem para minha esposa. Essa é a minha intenção. Então, são algumas coisas que eu quero te explicar aqui. Essa intenção é o que Deus vê na nossa vida. Quem está aí diz assim, eu estou entendendo. Essa é a intenção. E essa intenção ela tem que ser pura. Entende? Ela precisa ser o mais límpido, é igual uma água cristalina. Essa intenção ela tem que ser bem pura, bem limpa. Porque quando a sua intenção ela é pura, a ação vai sair perfeita. Só que o que acontece? Muitas pessoas que vivem na ignorância. O que é ignorância, gente? É ausência de conhecimento, tá? Muitas pessoas que vivem no tempo da ignorância, elas não conseguem compreender qual é a vontade de Deus. Então é como se fosse uma água turva, entende? Aquela água suja de rio.
E quando ela recebe essa água suja, que na verdade Deus derrama água limpa, né? Do trono de Deus corre um rio de águas vivas. Então ela vem limpa. Só que é o seguinte, a mente da pessoa ela está tão perturbada que ela começa a se auto-sujar. E quando essa água vem e ela não permite o aprendizado, o que acontece? Essa água vem para limpar, mas ela barra. E aí a ausência de conhecimento leva ao pecado. Então o que é isso? Preste bem atenção agora aqui que eu vou te falar algo. Olha o versículo 8. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Olha isso. Hoje vivemos num tempo onde tudo é permitido para algumas pessoas e para outras tudo é pecado. Então como equilibrar isso? Primeiro com a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos fazer nada, entender nada espiritualmente se nós não tivermos Jesus e o Espírito Santo. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, no meu lugar eu vou deixar o Espírito Santo. Então, muitas das coisas que nós não entendemos, nós temos que procurar ajuda no Senhor e pedir que o Espírito Santo nos revele, nos guie. Olha isso. Então as ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Qual que são essas ordens aqui? Meu filho, faça isso. Meu filho, faça aquilo. E onde nós recebemos essas ordens? Na palavra, na revelação do Senhor, na vontade do Senhor. E aí ele fala, olha aqui, ó. Quem obedece, olha isso. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Gente, olha, se tem algo, e falo e me arrepio, se tem algo que alegra o coração de uma pessoa, é quando ela obedece a Deus. O que é isso? Porque Deus se alegra. E Deus se alegrando, o Espírito Santo que habita em você, ele se alegra também. Então, por isso que a Bíblia vem e fala assim, gente, eu estou falando com as minhas palavras, obedecer é melhor do que sacrificar. O que é isso? Quando a gente obedece, a gente não tem que ir lá depois fazer sacrifício, pagar preço. Então, quando a gente obedece, é lindo, é maravilhoso, flui. E o que acontece? Deus fala assim, olha, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo para mim. E tem pessoas que falam assim, sim, Senhor, vou fazer. E tem outras que ficam tentando negociar. E o que acontece? Aqueles que tentam negociar nunca vão provar da fidelidade de Deus. Não é porque Deus é infiel. Deus é fiel. E a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua justiça dura para sempre. Mas o que é isso? Quando ele manda fazer algo, é porque ele quer te abençoar. Ele tem um propósito muito maior para o reino dele. E o seguinte, tudo que você faz para o reino dele, ele não fica devendo nada para você. Ou seja, Deus não fica devendo nada para ninguém. Até o ar que nós respiramos é Ele quem nos dá. Então, quando eu entendo a ordem que Ele me deu, qual que é a ordem? Daniel, você vai anunciar, você vai levar a mensagem. E custe o que custar, eu vou fazer isso. Por quê? Porque Ele confiou isso nas minhas mãos. Ele entregou isso nas minhas mãos. Entende? E quando Deus te chama para um propósito, é porque é o seguinte, talvez no momento você não veja. Talvez no momento exija muito sacrifício da sua parte. Mas depois virão grandes recompensas. E dentre elas, a salvação eterna. Que isso é inegociável. Então, o que Deus quer fazer? Deus, em primeiro lugar, quer nos salvar. Mas Ele quer também te abençoar, te curar, te restaurar. E a Bíblia fala, olha, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, Deus nos conhece muito profundamente. E aí ele vem, ó, as ordens, tá aqui, ó. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. E olha que lindo isso aqui. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. O que é isso daqui? Senhor, será se é do Senhor? Será se não é? Né? Então, qual que é a pergunta que normalmente eu faço? Eu falo assim, Senhor, será se é da tua vontade? Será se não é? Então, eu comecei a mudar a pergunta. Eu comecei a falar, qual o benefício que isso vai trazer para o seu reino? Vai trazer benefício? Vai. Então é de Deus. Então a gente muitas vezes precisa mudar a pergunta. Entender que Deus ele não muda. Fechou? O 9. Novamente sobre obediência. Tá? Vamos lá. A obediência ao Senhor nos conserva puros. E olha isso. É a garantia de vida eterna. Então assim, ó, Daniel, eu quero ser salvo.
Primeiramente, tem que entregar a sua vida para Jesus. E fazer o quê? Obedecer. Obedecer. A obediência é a única garantia da vida eterna. Jesus, se não me engano, em Mateus 24, isso, ele fala assim, ó, quem perseverar, quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Então não é obedecer a Deus quando eu quero ou quando é conveniente, é obedecer a Deus sempre. Por quê? Porque a obediência, anote isso aí, ó, a obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia de vida eterna. Se é garantia de vida eterna, que é a maior recompensa da nossa vida, não é também para as bênçãos terrenas? Faz sentido isso? Imagine o seguinte, eu até expliquei isso na sexta-feira. Imagine que essa terra, a única certeza que nós temos dessa terra é que a gente não sai daqui vivo. Só que quando a gente começa a pensar nisso, fica penoso, né? Fica pesado. Então a gente não fica pensando nisso. Mas a verdade é que imagine-se uma corda. E essa corda, ela tem em torno de 70, 80 anos. É a sua vida aqui. Alguns passam, outros menos, mas eu estou colocando uma média aqui. Então 70, 80 anos. E você já parou para analisar que quando essa corda chega no final, que você parte desse mundo, quando você partir daqui, você não vai mais ter outra vida de 70, 80 anos. É uma vida eterna. Eterno. Não tem mais 10, 20, 30, 40 anos. É pro resto. Não tem fim. É infinito. E aí ele fala o seguinte, tem dois caminhos, da salvação e da perdição. E aí o que está? O que é perdição? Perdição é inferno. E a Bíblia fala assim, ó, que aqueles que forem ali será choro ou ranger de dentes. Ou seja, perdição é dor. E quem herdar a salvação, aí entramos lá em Apocalipse capítulo 21, que eu até coloquei essa palavra esse dia nos stories, que lá as ruas são de ouro, as portas são de pérolas, aquilo que a gente acha incrível, que a gente valoriza aqui nessa terra, que a gente corre atrás, lá é de graça, é igual cimento, concreto. Então olha que lindo. Deus, ele fala assim, ó, e essa será a cidade santa, Nova Jerusalém, onde somente os remidos entrarão nela. O que é isso? Somente aqueles que reconheceram os seus pecados. E reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia fala, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Deus. Então, vai chegar um dia em que todos nós seremos joelho dobrado lá. E isso é maravilhoso. Então, é a garantia de vida eterna. Olha isso daqui. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Aí no 10 agora, vale mais que o ouro. Por quê? Porque o ouro ele tem um valor muito grande, mas ele não tem um valor inestimável. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Entende isso? Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então, quando eu obedeço, isso tem um valor infinito para Deus. Deus ele olha para a gente e fala assim, agora você está aprendendo. Porque não tem coisa melhor para um pai, para uma mãe ter um filho obediente. Concorda? E um filho que não dá trabalho, entre aspas, né? Então, eu te faço uma pergunta. Você tem dado muito trabalho para Deus? Você tem literalmente obedecido Ele? Isso é poderoso. A sua obediência, ela alegra o coração do Pai. E aí eu falo isso, eu me lembro quando Jesus sai das águas, que João Batista o está batizando. E quando ele sai, vê uma voz dos céus que diz assim, este é meu filho amado. Oh, glória. Este é meu filho amado em quem me compraz. Olha isso. E dali a pouco vem as pombinhas e é o símbolo do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. Esse é meu filho amado em quem me compraz, em quem me dá alegria. O que é isso? Jesus não precisava se batizar, porque batizar é para remir pecado, concorda? E ele não tinha pecado, mas ele fez por obediência e para dar o exemplo. Então, qual que é o modelo que nós precisamos seguir? Não é do Daniel, não é do fulano nem do Beltrano, é de Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que o que as pessoas muitas vezes fazem, nós ficamos mais tolerantes. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê que todo mundo é falho, que vai falhar, e a gente vai perdoar isso e por aí vai. Então, obedecer a Deus, posso falar algo, te dar um conselho? Vale a pena, porque é a garantia da vida eterna. Vale mais do que o ouro.
Olha lá, ó, mesmo o ouro mais fino são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então fala-se que isso é a coisa mais gostosa de provar, é a salvação eterna. O 11 agora olha que poderoso isso daqui. Além de tudo isso, serve para nos corrigir quando estamos errados. Olha, nós como filhos de Deus, eu quero te dar um conselho aqui. Aceite a correção do Pai. Mas Daniel, por quê? Primeiro, porque a Bíblia fala que Deus, Ele só corrige quem Ele ama. Preste bem atenção. Deus não corrige quem Ele não ama. Deus só corrige quem Ele ama. Então, além de tudo isso, ou seja, de obedecer e você prestar obediência, tudo isso serve para nos corrigir quando estamos errados. Ou seja, obediência me deixa um coração aberto. O que é isso? Porque quando eu obedeço Ele, eu sei que tudo que Ele fala para mim é para o meu bem. E continuando aqui, ó, quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual recompensa que você mais espera? É claro que é a nossa salvação. Mas posso te fazer uma pergunta? Qual a recompensa que você tem esperado nesses últimos dias? Ou Deus te recompensou nesses últimos dias? Daniel, Deus me abençoou, Deus me recompensou. Glória a Deus significa que você está em obediência. Um dos sinais que você está em obediência são as recompensas que Deus te dá nessa terra. E assim, ó, posso te falar algo aqui que eu aprendi com o Senhor. Deus, Ele sempre vai te abençoar e cuidar de você. E o que Ele pede de você? Que você o obedeça. Você já viu que tem gente que fala assim, mas eu não consigo obedecer. Eu peco. Eu faço isso. Eu faço aquilo. A minha vida é assim. Olha, quando nós abrimos mão da desculpa, nós estamos aceitando a correção. Por quê? Porque não aceitar a correção significa que eu estou me distanciando do Pai. Quanto mais próximo dele eu estou, mais amado eu me sinto. Quanto mais amado eu me sinto, mais eu quero me sentir amado. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado, amada. E eu quero que Deus, por esses dias, te traga recompensas. Daniel, mas Deus já me recompensou, me abençoou. Mas posso te dizer algo? Se você continuar obedecendo, vai vir muito mais coisa boa aí. Vai vir. Pode anotar isso daí. Deus vai te recompensar. Diga isso. Deus vai me recompensar. Isso não é interesse, não. Isso se chama consequência. Assim como a culpa é a consequência do pecado, a recompensa é a consequência da obediência. Anotaram isso aí? Anote isso aí. Comenta aí na live. A culpa é a consequência do pecado, certo? E o que é a consequência da obediência? A recompensa. A recompensa é a consequência da obediência. Ei, nós estamos aqui nesse domingo e Deus está convidando, fazendo um convite para vocês aí. Filho, filha, me obedeça e tudo vai ficar bem. Olha que interessante isso, né? Ontem, quando eu acordei, eu meditava em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu fiquei meditando nessa palavra ontem, assim, uma meia hora. E o Senhor é meu pastor, o Senhor é aquele que zela por mim, é aquele que me corrige quando eu preciso. O Senhor é meu pastor, é aquele que me ensina. O pastor, ele ensina, né? É aquele que zela pela minha alma. E eu comecei a pensar nisso. E aí eu pensei, nossa, quando eu estou próximo do pastor, nada me faltará. Olha que bonito isso. E nós somos ovelhas. Se ele é o pastor, nós somos ovelhas. Ele pega também, a Bíblia fala assim, o teu cajado e a tua vara me consolam. O que é isso? O cajado é para puxar e muitas vezes a vara é para dar umas palmadas. E quando Deus pega o cajado, te puxa, Ele fala, vem aqui, ó, vem aqui que você não tá enxergando, você não está ouvindo, você não está percebendo. E aí Ele vem e corrige. A vara é correção na Bíblia.
E a Bíblia fala que Deus nos corrige com essa vara. Às vezes ele dá umas palmadas, né? Umas varadas, né? Bate. E o que acontece? Quando ele faz isso, é a maior demonstração de amor. Porque agora há pouco eu falei o versículo. Deus só corrige quem ele ama. Então quando ele chama e às vezes ele bate, é por quê? Porque ele está falando assim, em outras palavras. Ei, eu quero te abençoar. Ei, eu quero que você entenda que o que eu estou fazendo agora você não entende, mas você vai entender depois. A Bíblia fala sobre isso. O que eu faço agora tu não entendes, mas depois entenderás. Ou seja, você vai entender depois. E o que acontece? Se eu te falei algo, se eu te ordenei algo, se eu falei para você fazer algo, é porque eu tenho uma recompensa maior para você. E não é só a salvação, são bênçãos. E aí o que acontece? Tem muita gente que fala assim, mas eu não sou recompensado, eu não sou abençoado. Por quê? Porque não obedece. É simples. Gente, o reino do céu é muito simples. Ele é complexo em muitas coisas. Mas se você obedecer, você vai ver o quão simples é. Então, o que Deus exige de nós, basicamente? Obediência. É isso. Deus quer que você obedeça a Ele. Sabe o que quer? Filho, filha, vira à direita agora. Ah, Senhor, mas você sabe. Não. Só vou. Tá entendendo? Só vou. Por quê? Porque Deus conhece o meu próximo passo. Eu não conheço. E como é maravilhoso confiar naquele que tem o futuro, tem o controle do futuro nas mãos. Por isso que Jesus vem em Mateus 6 e fala assim, gente, não fiquem ansiosos. Não fiquem. Não fiquem, porque Deus está cuidando de vocês. Então, a chave para você ser salvo, para você ter recompensas, qual que é? Obediência. Obediência. Amém? Eu quero orar junto com vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra e eu quero obedecer. Obedecer. Sabe por quê? Porque quem não obedece nunca prova do grande de Deus. Assim como existe grandes pecados, concorda? Que está falando aqui, assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Se existem grandes pecados, que são aqueles mais expressivos, não existe também recompensas mais expressivas? Então, Deus está falando assim, se um não quiser obedecer, eu uso o outro, mas eu continuo cuidando de você. Eu já aprendi isso na minha vida. E eu quero te ensinar algo no final da live. Eu sempre deixo no final da live uma revelação profunda, né? Tem muita gente que às vezes fica preocupado com muitas coisas e cada um na sua preocupação. Mas se tem algo que eu aprendi, é que assim, Deus fala assim, filho, vem aqui. Eu vou te levantar para você honrar isso daqui no meu reino. E a pessoa fala assim, não. Deus fala, ok, fica no seu tempo. Mas enquanto isso eu levanto outro. Sabe por quê? Porque o reino dele, quem cuida é ele. E eu quero te trazer agora aqui uma revelação profunda. É igual Pedro, quando Jesus vinha andando sobre as águas, eu já preguei essa palavra aqui. E quando ele vinha andando sobre as águas, Pedro fala, mestre, se é o Senhor, manda ir ter contigo. E Jesus fala, sou eu, Pedro, sai do barco e vem. E Pedro sai do barco, caminha sobre as águas, e ele afunda. E quando ele afunda, a Bíblia fala que prontamente Jesus estava com a mão estendida. Veja bem, ele estava indo até Jesus, mas quando ele afundou, assim, Jesus estava aqui, Pedro estava aqui. A hora que ele afunda na água, a Bíblia fala que Jesus estava aqui, mas quando ele afundou, prontamente Jesus estava levantando Pedro. Sabe por quê? Porque primeiro, Jesus já sabia que Pedro ia afundar. Concorda? Ele é Deus. Jesus era o próprio Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. E por que Jesus faz isso? Porque quem deu a ordem para Pedro sair do barco foi Jesus. Jesus é vida. Se Pedro afunda e morre ali, a responsabilidade seria de Jesus. Entende isso? Aquele que te chamou, ele é responsável para bancar você, para patrocinar você. Você é dizimista? Se Deus fala assim, seja um dizimista, sou. Ele vai te patrocinar, ele vai te bancar. Você é um ofertante? Ponto. Ele vai te bancar.
a tua empresa é dizimista, a tua empresa é ofertante, ele vai te bancar. Porque se ele mandou você fazer, é porque nunca vai fazer falta. Anote isso daí. O que Deus manda você fazer, nunca vai te fazer falta. Porque o que ele manda você fazer, ele já te bancou, já te preparou, já te abençoou para você fazer. Então não vem de você, vem dele. Não vem do Daniel, vem dele. E cá para nós precisamos andar com gente que tem promessa. Como assim, Daniel? Gente que está debaixo de uma autoridade divina. Gente que Deus chamou para abençoar. Gente que Deus chamou e iluminou. Porque existe uma promessa. E todos que se aproximam de uma promessa são recompensados. Assim era como Salomão cuidava do reino. Davi foi o rei que mais desbravou. E Salomão, seu filho, foi o rei que mais expandiu. Por quê? Todo mundo ganhava. E a recompensa de Deus não é só para você, não. Todas as vezes que Deus te dá uma recompensa, os que estão ao seu redor são recompensados. Entendeu isso? Olha isso. Deus te abençoou. Estou dando exemplo. Te deu tua casa. A casa não é só para você, é para sua família morar. Deus te deu um meio de locomoção. Estou dando exemplo, um carro. Estou falando aqui de coisas simples, tá, gente? Não é só para você. É para tua família. Entende isso? É lindo isso, porque quando Deus manda nos fazer algo, Ele está falando, ei, eu já preparei, só você que não está vendo. Obedece aí, ó. Para com isso daí, obedece logo. Para de ficar ouvindo os outros. Porque tem gente que é assim, né? Você é dizimista, você é ofertante, você não sei o quê, você não sei... tem um monte de gente que lança pedra, critica. Mas quem fica firme vai ser recompensado. Ó, quem está na live aí, que é dizimista ofertante, ensina por onde você passar, fala para a pessoa, chama o teu irmão, fala, teu irmão em Cristo, em sangue, teu parente que está lá parado, que não dizima, que não oferta, vem aqui, ó, deixa eu ensinar uma coisa para você que acontece comigo. Eu provo dessa fidelidade. Sabe por quê? Porque às vezes eu ensinando aqui soa como o quê? Ele tem interesse. Para com isso, gente. O povo anda com a cabeça biruta, né? Tudo, o povo parece que, entre aspas, né, anda tudo armado, né, aquela coisa, tipo, vamos falar isso, porque, e fica uma doideira aqui, né? Então começa a ensinar, chama o teu irmão e fala, vem aqui, ó, lembra, você já dizimou? Sim, então vem aqui. Você dizimava onde? Assim. Como foi a tua vida naquela época? Foi uma benção. Então, ó, para de ficar pensando que você tá dando dinheiro para isso. Faz a tua parte, cara. Faz a tua parte. Por quê? Porque o maior recompensado é você. Gente, isso é muito louco. Quando Deus manda a gente fazer algo, é porque a maior recompensa virá para nós. E a recompensa, quando bate aqui, ela espalha, assim, ó. Puf, espalha. E todo mundo que está ao redor vai sendo abençoado. As pessoas não estão vendo. Mas quando nós somos dizimistas, há uma blindagem muito grande ao nosso redor. Mas por que, Daniel? Aí tem um monte de gente que fala assim, eu dou o que eu quero, quando eu quero. Isso pode falar o que quiser, mas a intenção que está por trás disso é o quê? É infidelidade. Agora, quem é fiel, faz e acabou. E Deus só multiplica. E Deus aumenta. E Deus faz render. Por quê? Porque é o reino dele. É o reino dele. Não é nosso. Entende? Imagina que vergonha. Deus fala assim, ei meu filho, vem aqui. Seja dizimista. Nossa, Deus, mas é muito que eu vou ter que dar. Se é muito que você vai ter que dar, porque você está ganhando muito. É igual uma vez, já conto esse testemunho aqui, mas... não vou contar agora, vai. Diz que, isso lá atrás ainda, acho que nem era batizado, algo do tipo, mas muitos anos atrás isso daí. Mas também não sou tão velho assim, tá, gente? Eu faço aniversário esse mês, hein? Eu tô pedindo pra Deus, acho que vou pedir pra Deus uma lombar ou um joelho novo. Eu tô com tanta dor nas costas ultimamente, eu tô pedindo pra Deus uma lombar nova. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Eu lembro assim, que tinha contava a história, isso nos Estados Unidos, né? O cara ganhava lá $1 por dia. Então ele ia trabalhar e todo dia ele ganhava $1. E ele chegou no pastor e falou assim, pastor, como que eu devo orar? Né? Porque eu tô ganhando só $1, né? Ele falou assim, ó, não pede o quanto você quer ganhar. E eu já ensinei isso para as pessoas. Pede o quanto você quer dizimar. Aí, ele começou 10 centavos.
10% de $1, quanto que é? 10 centavos. Aí ele passou a ganhar $2 por dia, 20 centavos de dólar. Aí ele começou a ganhar o quê? Dali um pouco, $10 por dia. Aí ele, nossa, $1 de dízimo agora. Daqui a pouco ele começou, passou-se tempo, meses, ele começou a ganhar $100 por dia. Nossa, $10 de dízimo. E aí foi. $1.000 por dia. Quem não gostaria de ganhar $1.000 por dia, né? Tá 5 e pouco dólar, R$5.000 por dia. Aí daqui a pouco ele fez a somatória no mês, $1.000 por dia. Pera lá, vezes 30 são $30.000. Nossa, eu tô dando $3.000 de dízimo. É muito. Não. Eu só vou dar o que eu sinto no coração. Aí ele começou a dar quanto? $100. Passou-se alguns meses, porque na hora que a pessoa faz, ela não está colhendo, ela só está plantando. A colheita vem depois. Depois de uns meses, o que aconteceu? Ele começou a ganhar, no geral, apenas os $1.000, porque ele dizimava 100. Entende? Deus é justo. Ele te entrega aquilo que você acredita e crê. E ele é mais justo porque quando ele te manda fazer algo, ele te manda fazer algo é porque ele tem algo maior para fazer. E resumindo a história desse homem, depois ele consertou a vida dele e ele falou: Senhor, a partir de hoje nunca mais serei infiel. O que é isso? Independente do que você esteja passando, eu quero orar e Deus vai quebrar toda escassez, todo impedimento, toda barreira. Mas nós precisamos entender algo, que quando Ele nos chama para algo, Ele nos chama porque Ele tem algo muito maior para nós também, não é só para o reino dEle. Amém? Bom, espero que esse testemunho tenha te edificado. Vamos orar? Vamos lá? Pai, nós queremos te agradecer. E quantas pessoas, Deus, que muitas vezes o Senhor chamou, o Senhor falou, vai, faz, e a pessoa muitas vezes fica em dúvida, com medo. Às vezes como filhos, né, nós fazemos de conta que não estamos ouvindo ou vendo, mas a verdade é que nada fica oculto aos olhos do Pai. Então quero te encorajar a você obedecer, a você ser obediente, porque a Bíblia está dizendo que essa recompensa, essa obediência vai trazer recompensa. Amém? E eu quero que você neste momento, deixa eu aumentar o fundo musical aqui, eu quero que você neste momento obedeça. Mas Daniel, por quê? Isso eu não falei na live, mas quando você obedece a Deus é porque você tem fé. A Bíblia fala assim: mostre a fé que você tem e eu mostrarei as minhas obras. O que é isso? A obra é uma consequência de uma fé. O que é isso? A pessoa fica falando assim, eu vou fazer. Aí a pessoa chega e fala assim, eu já faço. Obras. Aquilo que era fé outrora, agora é concreto, é real. E eu falei isso e me arrepiou. Glória a Deus. Tem muita gente aqui que está vivendo pela fé. E em breve, muitas bênçãos vão se concretizar na sua vida. Ok, Daniel. Quando é que essas bênçãos não se concretizam? Agora eu vou te falar, quando você desobedece. Então, obedeça. Eu quero que você coloque a mão no coração agora e fale, Senhor, me dá um coração obediente. E eu quero declarar obediência sobre a sua vida. Que você faça isso com alegria. É igual ontem. Ontem eu tive que mandar um testemunho para uma pessoa. Eu me emociono. Eu não vou dizer o nome aqui por ética, né? Claro, eu nunca falo nomes. Mas na sexta-feira, uma pessoa me chamou e falou, Daniel, tô aqui, esse daqui é um dízimo. E isso é bênção, a gente precisa, glória a Deus, aleluia. Mas sabe o que eu vi?
eu vi que a pessoa fez com alegria, e eu vi isso nos olhos dela. E ontem eu mandei um áudio para essa pessoa, eu falei, olha, eu preciso te falar isso. Você mudou meu dia. Na sexta-feira, acho que poucos sabem aqui, mas um mês atrás eu amanheci com minha boca inchada, uma crise de estresse. E sexta-feira eu amanheci, parecia um botox que deu errado, eu tinha levado uma picada. Aí eu fiquei o dia inteiro com máscara, até o pessoal achava que eu tava, não vou dizer o nome, porque senão vai bloquear a live, né? Mas isso que aconteceu nos 2 últimos anos. Eu falei, gente, tô com isso não, hein? Pode ficar tranquilo, é só, eu tô com a boca inchada. E eu acordei, o dia tava pesado. E não foi só pelo fato de ser abençoado, mas como a pessoa fez aquilo, entende? Eu sou uma pessoa que eu admiro muito quem faz com alegria as coisas para Deus. E tem gente que está aqui nessa live que sempre faz com alegria, sempre faz com honra, com amor. E quando você faz com alegria, você tem algo que chama-se Espírito Santo na tua vida. Porque a própria Bíblia fala que não é pra gente fazer com dor, sabe? É pra gente fazer com alegria. Dizimar, ofertar, contribuir tem que ser com alegria. Por quê? Porque assim, se eu estou te dando isso aqui é porque eu tenho. Se eu estou dizimando é porque o Senhor já proveu. Não é que Ele vai prover, Ele já proveu. E Deus está mandando eu dizer aqui, essa semana tem gente que está assistindo essa live. Você precisa começar a falar para pessoas que o segredo das suas bênçãos, das suas vitórias é a sua obediência. E não é para se gabar não, né? Não. É honrar mesmo o Senhor. Falar, vem aqui, seja dizimista a partir de hoje. Por quê? Porque eu provei. Eu provo disso. E Deus é fiel. E Deus vai te colocar num lugar que você está esperando. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Mas só faça a sua parte. Isso é maravilhoso. E ontem, olha para vocês verem isso. Aleluia. Lembrei disso agora. Eu não, o Espírito Santo. Eu estava lendo Mateus e lá Jesus fala assim, o que a tua mão direita der, a esquerda não veja. Eu já contei esse testemunho. Quando eu era criança, minha mãe falava, o pastor falava, aí minha mãe falava, vai lá, entrega. Eu ia com a mão direita com a oferta lá e com a esquerda eu ficava atrás das costas. Assim, olha a pureza, né? Mas o que é isso? O que você entrega para Deus, não queira ficar controlando. Olha o que essa pessoa está fazendo, você tem... Não, faz a tua parte. E aí tem algo poderoso, sabe por quê? Porque quando Deus, Ele te chama e fala assim, faça isso, você fez o que Ele te mandou, Ele não vai te cobrar nada. Deus só nos cobra aquilo que Ele nos ordenou para ser feito. Você viu? Deus fica toda hora pegando no seu pé? Claro que não. Então você obedeceu, se prepare. Para quê? Para ser abençoado e abençoada. E quando mais você receber, você fala assim, Senhor, pode mandar, Pai. Abra as janelas dos céus, como diz em Malaquias. Pode abrir, Senhor. Abra as janelas dos céus aí para mim. Tudo que o Senhor me der eu vou te honrar. Conta comigo, Senhor. E aí vai existir algo que chama-se blindagem. E aí o Senhor vai falar, aí ninguém toca. Nos meus ninguém toca. Aleluia. Ei, ainda que intentem, em você ninguém toca. Você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ei, mulher, você é de Deus, ninguém pode tocar em você. Ninguém pode tocar naquilo que você tem, não. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a nossa live, essa é a nossa oração, meio misturado com pregação e aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele faz o que Ele quer aqui, né? E vamos obedecer. Amém? E se você deseja contribuir, lembre-se, entre no meu perfil do Instagram e tem lá, Linktree, é um link. Clica no link, você vai entrar ali e fala, contribua. Clica lá dentro, vai aparecer o número de uma conta de um Pix, você pode lançar a sua oferta, a sua contribuição e aquilo que Deus tem tocado para ser feito. E olha, nesta semana vai ter resposta de Deus aí. Nesta semana, se prepare, para você que vem obedecendo, se prepare para as recompensas, porque elas vão ser muito grandes.
Amém? Beijão no coração de vocês, que Deus te dê um domingo abençoado em família, ao lado de quem você ama, que Deus abençoe a sua semana e nós estamos juntos até depois do fim.